Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemo-nos, meus irmãos e minhas irmãs. Meus irmãos e irmãs, nós estamos no tempo da Quaresma, um tempo propício para a conversão, arrependimento sincero dos nossos pecados. Toda a liturgia quaresmal quer nos chamar à conversão por meio das piedosas práticas da esmola, da oração e do jejum. São essas as 3 os grandes atos de piedade, os grandes exercícios espirituais para nos prepararmos adequadamente em vista da Páscoa do Senhor. Então todos nós devemos nos despojarmos do homem velho por meio dessas 3 práticas, não é? Da esmola, isto é, da caridade, né, sacando do nosso bolso aquilo que temos para dar em benefício àqueles que mais precisam, mas não só o dinheiro, mas também doação do tempo, é caridade, aqueles que precisam ser ouvidos por nós. A oração, isto é, se eu já rezava antes, eu preciso redobrar as minhas orações, levar uma vida de comunhão com Deus ainda maior. E o jejum que a igreja manda fazer, que é jejum, sim, de alimentos, né? Existem pessoas que dizem assim: eu vou fazer jejum de palavras negativas. Jejum de palavras negativas tem que fazer todo ano, não só na Quaresma. Você não faz jejum de palavra negativa na Quaresma para na Páscoa começar a falar mal dos outros de novo, né? Não, né? É jejum de palavra negativa o ano inteiro. Então qual que é o jejum que a igreja pede na Quaresma? É jejum de comida. E quando que ela pede? No mínimo, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E que jejum é esse? É ficar sem comer nada? Não. O jejum canônico, o jejum que a igreja pede é assim, é uma refeição completa e outras 2 beliscadas durante o dia que juntas não dão uma. É isso. Você consegue fazer isso, gente? Esse jejum quase não é um jejum. É comer uma vez bem e outras 2 vezes que juntas não dão uma. É isso que a igreja pede de jejum. O jejum também nos ajuda à conversão, a nos despojarmos do homem velho. Mas hoje a liturgia, de maneira especial, quer nos ensinar alguma coisa, não é? Veja, algumas pessoas chegaram até Jesus com a seguinte notícia: Pilatos tinha mandado matar alguns galileus e o sangue deles se misturou com o sangue do sacrifício que eles ofereciam no templo do Senhor. E as pessoas então estavam assim, estupefatas pela tragédia. Elas estavam muito tristes e muito chocadas com a tragédia. E também, naquele tempo, tinha havido uma outra situação. Uma torre enorme tinha caído sobre algumas pessoas e matado 18 delas. Então, as pessoas, diante dessas notícias, estavam muito apavoradas. E Jesus disse:
Vocês acham que essas pessoas que morreram assassinadas por Pilatos, ou essas pessoas cuja torre caiu sobre elas, eram mais pecadoras do que vocês? Vocês acham que sim? Aí o pessoal não sabia o que dizer, porque naquele tempo as pessoas achavam que era assim: fulano nasceu cego, foi o pai dele que pecou, então Deus castigou ele, por isso o filho dele nasceu cego. Fulano de tal, aconteceu alguma coisa com a família dele, deve ser porque ele ofendeu a Deus, cometeu algum pecado, e Deus então castigou ele. As pessoas tinham uma ideia de um Deus tirano, que está atrás da porta, sempre pronto para castigar uma pessoa, né? Há pessoas que têm uma ideia de um Deus tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que não vê a hora de enxergar um pecado em você para te lançar no fogo do inferno. Deus bem diferente daquele que se revelou em Jesus Cristo, porque o Deus em que nós cremos é um Deus que desceu do céu, morreu numa cruz para me salvar. Então Ele quer encontrar motivos para me salvar, não motivos para me condenar. É diferente. O Deus que nós cremos é um Deus que salva, que liberta. É claro que é um Deus que adverte, que corrige e que fala também do inferno, mas o inferno é o último recurso. É como quando um pai, não é? Ou um pai vai querer corrigir o seu filho, ele primeiro chega com todo carinho, com todo amor, não é? Ele chega mostrando a sua bondade, a sua caridade, mas o filho não ouve. Aí o filho vai se aproximando cada vez mais do perigo, das más amizades. Quando o filho está prestes a cometer uma besteira e o pai já não consegue convencê-lo por palavras de bondade, aí o pai tem que usar o último recurso, que é o quê? A advertência severa, não é? Ele tem que usar como último recurso a advertência severa e dizer: se você continuar assim, te esperam consequências muito ruins, cuidado. E assim é Deus. Deus se aproxima de nós com carinho e vai falando da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Deus vai nos conduzindo como um pai amoroso, mas se o filho fecha os ouvidos à sua palavra, como último recurso, ele nos adverte com o fogo do inferno. Mas não é o primeiro, é o último recurso. Então, meus irmãos, voltando ao Evangelho, o Senhor faz a seguinte pergunta: aqueles 18 sobre os quais caiu a torre, ou esses que foram assassinados por Pilatos, eles eram mais pecadores do que vocês? E o Senhor mesmo responde a pergunta que ele faz e diz assim: não eram. Vocês são muito mais pecadores do que aqueles sobre os quais caiu a torre. Mas, se vocês não se converterem, vão morrer da mesma maneira. Ou seja, meus irmãos, quando acontece uma tragédia, o Senhor não está falando que aquela pessoa morreu porque o castigo do Senhor caiu sobre ela. Ele não está falando disso. A tragédia não é um castigo de Deus sobre aquele que sofreu a tragédia. A tragédia é um sinal para os que sobrevivem. E é um sinal do quê? De conversão. Então, quando acontece alguma tragédia, nós não temos que julgar a pessoa que sofreu a tragédia, mas sim temos que ver a tragédia como um sinal de que a morte pode cair sobre nós a qualquer momento, às vezes sem que a gente esteja devidamente convertido. Então a tragédia não é uma palavra de Deus para os que a sofreram, mas é uma palavra de Deus para os que ficaram. Para os que ficaram, porque há muitos que vivem como se Deus não existisse, ou que abusam da misericórdia de Deus e adiam, aliás, a sua conversão para mais tarde, sem esperar ou sem pensar que a morte pode pegá-los de surpresa, sem que estejam convertidos, sem que haja tempo de se arrepender sinceramente diante do Senhor. Portanto, o Senhor diz assim: se vocês não se converterem, vão morrer do mesmo modo, ou seja, sem esperar, a morte virá sobre vocês e não terão tempo de se arrepender, nem de receber os santos sacramentos.
Dizia-se antigamente: da morte repentina, livrai-nos, Senhor, da morte repentina, que eu tenha tempo de receber os sacramentos, que eu tenha tempo de fazer uma santa confissão, de receber a unção dos enfermos e a Santa Eucaristia. Por isso Jesus contou uma parábola logo em seguida. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não a encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta de uma vez, porque ela está inutilizando a minha terra. E então o vinhateiro, o responsável pela figueira, disse: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano, vou cavar em volta dela, vou colocar adubo, pode ser que venha a dar frutos, se não der, então tu a corta. Então tu a cortarás. Meus irmãos, essa figueira somos nós. O Senhor tem misericórdia de nós. Aqui fala de 3 anos, mas o Senhor fala para você, pensa na tua idade, o Senhor se dirigindo a você e dizendo: há 32 anos eu venho procurando figos nessa figueira e não encontro absolutamente nada, não dá fruto nenhum, corta de uma vez. Mas então o vinhateiro, que é Jesus nosso Senhor, diz ao pai: Pai, deixa essa figueira ainda mais um pouco sobre a face da terra, eu vou cavar em volta dela, eu vou cuidar dela, eu vou colocar adubo, eu vou orná-la com a minha graça, espera mais um pouco, dá mais um tempo, porque ela pode vir a produzir frutos, eu sei que pode. E então, se ela não produzir, tu corta. Veja como é a misericórdia de Deus, é grande. Há 30 anos, há 40, há 50 anos, as figueiras que somos nós, não produzem absolutamente nada. E então chega um tempo de cortar, mas o Senhor diz: espera mais um pouco, espera. E há pessoas que dizem assim: tudo bem que eu não vou à igreja, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo, mas veja só, eu creio em Deus, o importante é crer em Deus. Eu já ouvi isso tantas vezes, o importante é crer em Deus. Gente, o diabo também crê em Deus, ele está no inferno. São Tiago escreve isso. O importante não é crer em Deus. Às vezes a gente imagina que Deus está lá no céu, esperando que alguém creia nele, coitadinho. Quando alguém crê, ele fala: nossa, muito obrigado porque você acredita em mim, eu fico tão grato. Imagina, nós não podemos nos fiar nisso não. Veja só o que São Paulo escreveu na carta aos Coríntios que acabamos de ouvir. Os nossos pais do Antigo Testamento estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar. Todos eles foram batizados em Moisés, pela nuvem e pelo mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, o maná que Deus mandava do céu. Todos eles bebiam de um rochedo espiritual, de uma água que Deus fez brotar da rocha para eles. Todos, e nós também. Todos somos batizados? Somos. Todos comemos e bebemos do corpo e sangue de Cristo? Sim. E de que isso nos adianta se a gente não produz fruto nenhum? E diz assim, todos eles foram batizados pelo mar, quando passaram pelo mar vermelho a pé enxuto, todos eles comeram um alimento espiritual, todos eles beberam uma bebida espiritual. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus. Olha que forte. Era batizado? Sim. Comungava? Sim. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós. Olha só que forte, exemplo para mim, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles homens no deserto. De que me adianta o batismo se eu só desejo coisa má? De que adianta o batismo se eu não produzo fruto bom? De que me adianta ser uma figueira do Senhor se eu não produzo figo algum? Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, meus irmãos, o Senhor nos ensina, a tragédia que acontece não é uma palavra de Deus sobre a vida daquele que sofreu,
é uma palavra de Deus para aqueles que sobreviveram, para que se convertam e creiam. E assim como a figueira, que não produzia fruto algum, sofreu o risco de ser cortada, nós sofreremos o risco de sermos cortados de Deus, se não produzirmos frutos bons. E de nada adianta dizer, eu creio em Deus, o importante é não matar e não roubar. Outra coisa feia que se diz, né? Eu não mato nem roubo, o resto eu faço tudo. E ainda dá uma risadinha para o padre na confissão dizendo uma coisa dessa. Eu não mato e não roubo. É moral de gente que não crê em Deus. Quem não crê em Deus acha que pecado é só roubar e não matar. Quem não crê em Deus. Agora, quem crê em Deus sabe o que é pecado. A própria palavra de Deus diz assim: o Espírito Santo convence o que é pecado. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais eu sei o que é pecado, mais eu sei o que desagrada a Deus e mais eu sirvo a Deus com alegria, sabendo que fujo do pecado. Mas quem não crê em Deus, acha que pecar é só matar e roubar. Então, quando uma pessoa vem, se aproxima do padre e diz assim: padre, eu só não matei e não roubei, o resto eu fiz tudo, com um sorrisinho na boca, eu digo: esse daí batizou, mas é pagão de tudo. Pagão, 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 porque não conhece a Deus. Meus irmãos, que nós não sejamos contados entre os pagãos, mas sim entre os servos de Deus, entre aqueles que conhecem a sua palavra, para merecermos um dia dizer: figueira boa, produziste muito fruto, e por conta disso, tu permanecerás para sempre junto de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.